TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 16 de julho, e você vai ver a seguir. Gato é queimado em churrasqueira improvisada em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis nega falta de proteínas no Hospital Alcides Carneiro, mas admite 5 dias seguidos com apenas ovos. Desenvolvimento de Petrópolis será tema de encontro político. Justiça nega recurso de ex-prefeitos de Paraíba do Sul e mantém improbidade. Polícia Militar apreende mais de 13 quilos de drogas no Retiro, em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E um caso de extrema crueldade contra um gato causou indignação entre os moradores de Petrópolis. Segundo o relato da dona do animal, feito nas redes sociais, o gatinho chamado Loki sofreu maus tratos há cerca de 2 semanas no bairro Gulf, aqui em Petrópolis. O repórter Gabriel Toledo tem mais informações. De acordo com as informações divulgadas pela dona do gato na rede social dela, um grupo de pessoas teria utilizado comida para atrair o Loki até um local onde havia uma churrasqueira improvisada. Em seguida, os criminosos colocaram o animal dentro da churrasqueira, o que causou queimaduras graves por todo o corpo do gato. Mesmo gravemente ferido, Loki conseguiu retornar para casa. Ao perceberem o estado do animal, os tutores buscaram atendimento veterinário e o gato permanece internado em estado grave. A crueldade do caso mobilizou os moradores e protetores da causa animal, que passaram a compartilhar a história de Loki nas redes sociais em busca de justiça. É uma coisa que não pode acontecer, gente. A gente recebe inúmeras denúncias, eu recebo inúmeras denúncias. De cada 10 a gente tenta resolver aí 8, 9, mas está muito complicado. Então a gente tem que divulgar bastante para que essas pessoas que praticam esse mal, essa maldade com os animais, possam ter e ser levadas à justiça e possam inibir para que elas não cometam esse tipo de atrocidade. Vale destacar que maus tratos contra os animais é considerado crime na legislação brasileira. E a pena para crimes envolvendo cães e gatos pode chegar até 5 anos de reclusão, além de multa. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Gente, realmente muita crueldade. A nossa equipe tentou entrar em contato com a dona do animal. Para até o fechamento desta edição, não tivemos retorno. E a Prefeitura de Petrópolis apresentou versões diferentes sobre a alimentação servida para os pacientes do Hospital Alcides Carneiro. Em uma resposta enviada à nossa equipe no dia 7 de julho, a administração municipal afirmou que não era verdadeira a informação de que o ovo havia sido a única fonte de proteína oferecida para os pacientes nos últimos 15 dias. 2 dias depois, durante uma audiência na 4ª Vara Civil, representantes da Secretaria Municipal de Saúde e do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, SERRAC, admitiram que o hospital serviu apenas ovos como proteína durante 5 dias consecutivos por falta de carne bovina, frango e peixes em estoque. A polêmica começou após uma denúncia do vereador de Petrópolis, Léo França, que afirmou ter encontrado pacientes e acompanhantes no Hospital Alcides Carneiro consumindo apenas ovos como proteína, além de apontar problemas na conservação de frutas, legumes e verduras. Hoje eu vim aqui para fazer a fiscalização. Cheguei no hospital por volta de 5 horas da manhã. E, lamentavelmente, o que nós encontramos foi uma cena de descaso do poder público. E também tem uma outra coisa que chama muita atenção. Mais de uma semana que o hospital só fornece ovo como proteína para os trabalhadores e também para os pacientes. A gente sabe que tem muitos pacientes
que precisam de uma alimentação balanceada. Na última audiência sobre o assunto, realizada no dia 9 de julho, a coordenadora de nutrição do hospital, Vanessa Wendling, confirmou que a unidade ficou sem outras proteínas e que a situação ocorreu entre quarta-feira e domingo, anteriores à fiscalização. A secretária municipal de saúde, Clarissa Rippel, e o presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, também confirmaram o período de 5 dias e informaram que o abastecimento foi normalizado na segunda-feira seguinte, após o pagamento ao fornecedor. O caso reacendeu críticas feitas anteriormente pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves, responsável pelo processo que acompanha a situação do SERRAC. Em uma audiência realizada em novembro de 2025, o magistrado classificou a substituição das carnes pelos ovos como um festival de omelete. Uma carne bovina contra filé por uma carne branca, frango ou até mesmo ovo. Na nova sessão, o juiz voltou a atribuir a crise alimentar ao subfinanciamento do Hospital Alcides Carneiro e aos atrasos nos repasses financeiros, afirmando que a falta de alimentos é reflexo da grave situação econômica enfrentada pela unidade. Olha só, gente, o desenvolvimento de Petrópolis será tema de um encontro entre lideranças políticas hoje, quinta-feira, às 6 horas da tarde, no Teatro Mariano, no centro da cidade. O debate é aberto ao público e vai reunir representantes do cenário político municipal, estadual e também federal para discutir propostas voltadas para o futuro do município. O encontro será promovido pelo vereador Tiago Damasceno e contará com a participação do ex-prefeito do Rio de Janeiro, deputados estaduais e federais. O objetivo é apresentar as principais demandas de Petrópolis para que elas sejam consideradas na elaboração dos planos de governo, com foco em áreas como saúde, educação, transporte e investimentos para o futuro da cidade. A gente precisa desse apoio, né? Petrópolis, como toda cidade média, tem uma necessidade onde a gente tem um orçamento que não dá conta da gente fazer frente às demandas que a gente tem na nossa cidade. Então a gente precisa de muito apoio do governo estadual e do governo federal, e uma das iniciativas desse encontro é reforçar esses laços para que a partir de janeiro do ano que vem Petrópolis possa receber mais benefícios, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Durante o evento, os participantes devem discutir temas como o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, o fortalecimento de políticas públicas e a recuperação financeira de Petrópolis. A proposta é que o debate também abra espaço para a participação da população. Segundo Tiago Damasceno, o objetivo é promover o diálogo entre diferentes lideranças, para construir propostas que contribuam para o crescimento sustentável de Petrópolis e ampliem as oportunidades para os moradores. Petrópolis, que já foi uma potência do ponto de vista econômico, industrial inclusive, e que há mais de 3, 4 décadas a gente só tem perdido, né, espaço no desenvolvimento econômico, e a gente precisa estar ligado a um novo plano de desenvolvimento, né, do estado do Rio de Janeiro, e que Petrópolis esteja presente nesse plano. O encontro acontece às 6 horas da tarde, no Teatro Mariano, na rua Frei Rogério, número 95, no centro de Petrópolis. A participação é gratuita e aberta ao público. Nesse caso, vale lembrar ainda que a participação da população é fundamental para que as demandas dos petropolitanos sejam levadas ao debate e consideradas na construção de políticas públicas para a melhoria do município. Quando a gente participa, quando a gente acompanha e quando a gente está em contato com as lideranças políticas, a gente tem uma tendência a construir algo melhor para a nossa cidade, né? Então, essa participação é fundamental para a gente garantir que Petrópolis amanhã esteja inserida no mapa de desenvolvimento estratégico do Rio de Janeiro e do Brasil. E agora, mudando de cidade, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a condenação dos ex-prefeitos de Paraíba do Sul, Rogério Onofre e João Vicente de Souza Ferreira, por improbidade administrativa pela dispensa indevida de licitação para serviços de manutenção da frota municipal entre 2003 e 2006. Apesar de ter reconhecido a irregularidade, o tribunal decidiu afastar o pedido de ressarcimento de mais de R$ 279 mil requerido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
por entender que não houve comprovação de dano efetivo ao erário nem de enriquecimento ilícito dos políticos. O processo, que ainda segue na Justiça, teve início em 2006, quando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública para investigar possíveis irregularidades na contratação da empresa individual chamada Autolave Edge e na contratação de serviços mecânicos pelo município de Paraíba do Sul. Na ocasião, o Ministério Público informou que em uma vistoria realizada pelo Grupo de Apoio aos Promotores, foi constatado que a empresa era um lava-jato. Segundo o proprietário, o estabelecimento também prestava serviços de mecânica, pintura e lanternagem e, nesses casos, costumava terceirizar os serviços. Após as investigações, o MPRJ traçou uma linha do tempo entre 2003 e 2006, demarcando os gastos do município com o prestador de serviços, que totalizaram, durante o período, R$ 279.500. Ao longo do exercício de 2003, quando Rogério Onofre era prefeito, o município gastou cerca de R$ 19.888 com os serviços contratados, sem a realização de uma licitação prévia, tendo havido uma dispensa em função do valor de cada serviço. O mesmo se repetiu em 2004, quando foram pagos mais de R$ 25.970 sem licitação prévia, e a tendência continuou em 2005, já no mandato do prefeito João Vicente. Nesse exercício, foram pagos um montante de R$ 148.946, novamente sem licitação. No ano seguinte, em 2006, o cenário não foi diferente. Foram pagos ao mesmo prestador de serviços R$ 84.782, sem licitação prévia. Em juízo, os ex-prefeitos alegaram que no exercício do cargo não tinham como controlar as contratações feitas pelos subordinados. Em relação ao ponto apresentado, o Tribunal de Justiça ressaltou que o prefeito de um município exerce apenas as funções que lhe são destinadas e que nem todas as atividades da administração são executadas diretamente por ele. No entanto, destacou que toda atividade do Poder Executivo é de sua responsabilidade. A nossa equipe entrou em contato com Rogério Onofre e não teve um posicionamento até o fechamento desta edição. Além disso, não conseguimos contato com João Vicente de Souza Ferreira. E agora vamos falar sobre uma ocorrência policial aqui em Petrópolis, onde a Polícia Militar apreendeu mais de 13 quilos de drogas durante uma ação de inteligência realizada na comunidade do Neylor, no bairro Retiro. O material foi encontrado escondido em uma área de mata, utilizada pelo tráfico de drogas. Após dias de levantamento de informações sobre a atuação do tráfico na região, os agentes identificaram um homem apontado como gerente do tráfico local, acessando uma área de mata utilizada para o armazenamento dos entorpecentes. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito fugiu e não foi localizado. Durante as buscas, a equipe encontrou diversas sacolas escondidas em meio à vegetação, contendo aproximadamente 13 quilos e 600 gramas de drogas. Foram apreendidas 1.455 cápsulas de cocaína, 1.460 pedras de crack, 330 tabletes de maconha e 200 invólucros de haxixe. Todo o material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi apreendido. Um inquérito policial será instaurado para dar continuidade às investigações e responsabilizar o suspeito já identificado. E você vai ver no próximo bloco. Polícia Federal realiza operação em Teresópolis contra grupo suspeito de fraudes no INSS. Polícia Civil e MPRJ realizam operação contra esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. Receita Federal inicia pagamento de lote especial de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Conselho Monetário Nacional altera regras do FIES empreendedor e muda a cobrança de juros. Indústria recua em 9 dos 15 locais pesquisados em maio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E a Polícia Federal iniciou na manhã desta quinta-feira a Operação Contragolpe, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes previdenciárias. Em Teresópolis foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência. O repórter Gabriel Toledo tem mais informações. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram após a identificação de acessos e alterações indevidas em bancos de dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A operação Contragolpe foi realizada na manhã desta quinta-feira em Teresópolis, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência. A apuração apontou que o grupo criminoso realizava ativação irregular de benefícios previdenciários, permitindo o recebimento de valores retroativos à data em que os pagamentos haviam sido cessados. Segundo a investigação, o esquema teria causado um prejuízo de aproximadamente R$2 milhões aos cofres públicos. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão das fraudes. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistemas de informação e participação em organização criminosa. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E a Polícia Civil realizou nesta quarta-feira uma operação integrada com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e também em Foz do Iguaçu. A ação resultou na prisão de 10 pessoas e no cumprimento de 37 mandados de busca e apreensão. A Operação Hawala teve como principal objetivo combater uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas que movimentou mais de R$100 milhões. As investigações identificaram uma possível conexão financeira internacional com o integrante da organização terrorista Al-Qaeda. As apurações também apontam que o grupo prestava serviços de lavagem de dinheiro para uma facção criminosa e ocultava recursos provenientes de outras facções. A operação é coordenada pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, com o apoio de policiais do Departamento Geral de Polícia Especializada e da Coordenadoria de Recursos Especiais. As investigações tiveram início na comunidade de São Carlos, área de atuação de uma das facções na região central da capital do Rio de Janeiro. Com o avanço das apurações, as equipes identificaram uma sofisticada estrutura financeira que atuava como uma espécie de prestadora de serviços responsável por lavar dinheiro para outras facções.
A Polícia Civil apurou que, por meio das empresas de fachada, a organização criminosa movimentou mais de 100 milhões de reais entre 2021 e 2024. A análise financeira contou com o apoio do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil. As diligências apontaram também que empresários de origem libanesa, proprietários de empresa registrada em São Paulo e Minas Gerais, integravam um núcleo responsável pela circulação interestadual e internacional de recursos ilícitos. As investigações também identificaram elementos que indicam a atuação de integrantes desse grupo na região da Tríplice Fronteira, entre o Brasil, Paraguai e Argentina, área historicamente monitorada por órgãos nacionais e internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, por concentrar operações financeiras e logísticas utilizadas por organizações criminosas e grupos terroristas. Ainda durante as investigações, foi identificada uma relação comercial entre uma empresa ligada aos investidores e um indivíduo apontado por autoridades como integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. O homem é alvo de sanções do OFAC, órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável pela aplicação de sanções econômicas. As investigações reuniram informações financeiras, fiscais e cadastrais que permitiram identificar o caminho percorrido pelo dinheiro obtido com o crime. As apurações apontam que uma operadora financeira administrava empresas que movimentaram mais de 47 milhões durante o período investigado. Um contador também é investigado por, supostamente, dar aparências de legalidade às empresas usadas para lavar dinheiro e ocultar ilícitos. Segundo a Polícia Civil, ele já havia sido investigado anteriormente por suspeitas de fraudes envolvendo empresas. E agora, mudando de assunto, a Receita Federal iniciou o pagamento do lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física. Segundo o Ministério da Fazenda, a estimativa é que aproximadamente 3,5 milhões de contribuintes recebam, ao todo, cerca de 460 milhões de reais. A consulta pode ser feita pelos canais oficiais da Receita Federal, por meio do serviço Meu Imposto de Renda, disponível no portal do órgão ou pelo aplicativo Receita Federal. Os valores são creditados diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF do contribuinte. De acordo com o Ministério da Fazenda, tem direito à restituição os contribuintes que não entregaram a declaração do Imposto de Renda de 2025 por não estarem obrigados, mas que apuraram valores passíveis de restituição ao longo de 2024. Com base em informações já disponíveis em seus sistemas, a Receita Federal conseguiu gerar automaticamente declarações na modalidade simplificada, identificando os valores que deveriam ser restituídos sem a necessidade de uma ação prévia do contribuinte. Mesmo assim, os contribuintes contemplados podem acessar a declaração criada automaticamente para conferir os dados, incluir informações adicionais e realizar eventuais ajustes, se necessário. Para receber a restituição, é preciso não estar obrigado a declarar o imposto de renda à pessoa física em 2025, não ter enviado a declaração por iniciativa própria, ter tido imposto retido na fonte em 2024, ter direito a uma restituição de até R$1.000, além de estar com CPF regular e possuir uma chave Pix vinculada ao próprio CPF. A Receita Federal esclarece ainda que esse lote especial possui cronograma próprio e não faz parte do calendário regular de restituições do Imposto de Renda de 2026. Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que apresentarem a declaração dentro do prazo legal, e o próximo pagamento desse calendário está previsto para o fim de julho. O órgão também orienta os contribuintes a utilizarem apenas os canais oficiais para realizar consultas e acompanhar o processo de restituição. E o Conselho Monetário Nacional aprovou uma mudança nas regras do Fiéis Empreendedor, que é a linha de crédito destinada a estudantes e ex-estudantes adimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil. A nova regulamentação determina que os juros passarão a incidir durante o período de carência dos financiamentos, diferentemente do que previa a norma aprovada na semana passada. A regulamentação anterior, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional no último dia 3 de julho, previa que não haveria cobrança de juros durante o período de carência, prazo em que o tomador de crédito ainda não inicia o pagamento das parcelas. Com a alteração aprovada na sexta-feira, a carência continuará valendo apenas para o pagamento do valor principal da dívida. Isso significa que, durante esse período, os juros continuarão sendo calculados e serão incorporados ao valor total do financiamento. Quando o beneficiário começar a pagar as parcelas, também quitará os juros acumulados durante a carência.
Vale lembrar que o FIES Empreendedor foi criado para oferecer uma linha de crédito com condições diferenciadas a beneficiários do FIES que estejam em dia com o financiamento estudantil. A proposta é incentivar o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, estimular que os estudantes mantenham o pagamento regular das parcelas do FIES. A linha de crédito poderá ser utilizada por pessoas físicas para o financiamento de atividades empreendedoras e por pessoas jurídicas para o capital de giro das empresas. A taxa de juros poderá chegar a 11,19% ao ano. Desse total, até 8,94% ao ano serão destinados à remuneração das instituições financeiras, enquanto 2,06% ao ano correspondem à remuneração dos recursos disponibilizados pela União. Os financiamentos serão operados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. Para pessoas físicas, o prazo de pagamento poderá chegar a 60 meses, com carência de até 6 meses para o início do pagamento do valor principal. Já para as pessoas jurídicas, o prazo será de até 96 meses, com carência de até 12 meses. E o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre agora de 2026, foi divulgado na quarta-feira. Os candidatos podem consultar a relação dos pré-selecionados no site do ProUni. Na edição de 2026, o ProUni oferece 471.304 bolsas de estudo em instituições privadas de educação superior de todo o país. Do total, 219.725 são bolsas integrais e 251.569 parciais, que arcarão com 50% do valor do curso. Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada devem comprovar as informações prestadas no momento da inscrição até o dia 24 de julho. A etapa é obrigatória para a concessão da bolsa pela instituição de ensino. O programa do processo seletivo prevê ainda a divulgação do resultado da segunda chamada em 5 de agosto. Os candidatos não selecionados poderão manifestar o interesse na lista de espera dos dias 26 e 27 de agosto, e a divulgação dessa lista está prevista para o dia 1º de setembro. O ProUni oferece bolsas de estudo a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior para cursarem graduação e cursos sequenciais de formação específica em instituições particulares de ensino. As bolsas são oferecidas de 2 tipos: as integrais, que cobrem todo o valor da mensalidade do curso, e as parciais, que cobrem 50% do valor. Vale lembrar que o ProUni é destinado para estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2024 ou 2025, que obtiveram média mínima de 450 pontos nas 5 provas e nota superior a 0 na redação. Mais regras e especificidades do programa estão disponíveis no site do ProUni. E nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. Gente, a Copa do Mundo está acabando, mas hoje recomeça o Campeonato Brasileiro. Vamos agora ao Correio Esportivo com os destaques do mundo do esporte, com o Peterson e Gabriel Toledo. Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no futebol brasileiro, na Copa do Mundo e também no vôlei. E a grande final da Copa do Mundo está definida. Neste domingo, Espanha e Argentina vão se enfrentar no estádio de Nova York, Nova Jersey. E para alcançar essa final, a Espanha superou a favorita, a França, ganhando de 2-0, com gols de Oyarzabal e Pedro Porro. Toledo, a gente tem que destacar essa semifinal aqui, que foi inesperada, vou ser muito sincero. Principalmente, não do resultado, mas da maneira que o jogo foi jogado. Exatamente, a Espanha dominou o jogo do início ao fim, o meio de campo doutrinou o jogo inteiro. Os três ali, Dani Olmo, Fabián Ruiz e Rodri, fizeram uma partida excelente, dominaram o jogo e acabaram com o jogo para a Espanha, né? Exatamente, eu acho que inclusive foi a melhor atuação de um coletivo nessa Copa do Mundo, porque a gente viu a França jogando, fazendo gols, empilhando chances, e parecia que eles eram um time praticamente imbatível. Chegou nessa partida contra a Espanha e eles não conseguiram jogar, essa é a verdade. A Espanha conseguiu dominar a França de tal maneira que o time francês não conseguiu em momento nenhum aplicar suas jogadas, fazer seus contra-ataques. Eles realmente não conseguiram jogar, principalmente o seu ataque, que era o ponto tão alto desse time. Exato, eu acho que foi um jogo tão dominante da Espanha num sentido coletivo, né, que é até difícil elencar quem que foi o melhor jogador da própria Espanha nessa partida, porque a gente teve o Cucurella fazendo uma partida excelente, os três do meio campo também fazendo uma ótima partida, o Pedro Porro, que fez o gol e acabou saindo como o melhor da partida. E eu acho que dos 11, eu acho que o Pedro Porro não foi o melhor da partida, de bola jogada também. Exatamente, ele fez um gol muito decisivo, é claro que é o gol que mata o jogo, e pesa, né? Também para esse pesa, time, né? Mas a gente tem que destacar realmente essa atuação impressionante de todo o coletivo. Eu acho que foi assim, um time nota 10. Eu acho que foi uma das primeiras atuações nota 10 verdadeiramente dessa Copa do Mundo, porque não foi um jogador jogando bem, não foi outro jogador bem. Foram 11 jogadores jogando muito bem, fazendo uma grande partida, que pode não ter tido tanto um brilho individual, como você disse, mas que estava tão bem, estava fluindo tão bem todas as jogadas, que fez realmente a Espanha sair vitoriosa e superar essa França que era tão temida, que tem o Mbappé, Doué, Olise, Dembélé, e não conseguiram arranjar nada. O Mbappé, inclusive, era um dos artilheiros da Copa do Mundo, não conseguiu dar nenhum chute no gol, não foi nem que ele não conseguiu fazer gol, ele não conseguiu chutar no gol. O Olise também não fez nada, não conseguiu criar jogadas. O Rodri anulou ele? Anulou totalmente. O único que se destacou um pouco mais foi o Dembélé, que ainda assim deu 2 chutes fracos no gol no final, lá nos acréscimos. Então, assim, é uma atuação impressionante e que, dependendo do que pode acontecer, pode ficar para a história. Exatamente. Eu acho que esse jogo foi muito marcante para toda essa trajetória do De La Fuente no comando da Espanha. Desde 2013, né, que ele segue da base um projeto muito longo e muito importante, que é para ficar de olho, é para se impressionar e é para a gente também se inspirar, principalmente. Exatamente, é um trabalho com muito tempo, com muito trabalho realmente, até destacar isso. E
a gente viu um time escalando e um técnico escalando também. A gente pode relembrar que envolveu a gente na Olimpíada de Tóquio, lá no Japão. A final da Olimpíada é justamente Brasil e Espanha, me desculpa, e é a Espanha do De La Fuente, que dos 11 jogadores titulares, aproximadamente 9 estão convocados para essa Copa do Mundo. Então é uma união de medalhões, é uma união desses jogadores mais jovens que está dando muito certo e é um trabalho muito conciso. E as decisões do técnico estão dando muito certo, porque o jogador tem que acreditar também e o técnico parece que ele está realmente com esse elenco na mão. Exato, e em 2019 também ele foi campeão da Copa do Mundo Sub-19 com muitos desses jogadores. E vale destacar também que aí, pegando um pouquinho no pé do Brasil, desse elenco das Olimpíadas apenas 2 foram convocados. Ou seja, são jogadores que não são explorados corretamente como a Espanha explora. Exatamente. E Toledo, só para a gente poder finalizar esse lado dessa semifinal, a gente tem que destacar também toda a questão do peso da Espanha nesse século XXI no futebol. Mudou o futebol. Exatamente. A Espanha é uma escola que mudou o futebol e muito provavelmente é a maior seleção desse século XXI, porque a gente tem que destacar que eles já têm uma Copa do Mundo lá em 2010, que foi a primeira Copa deles, estão na final de uma segunda Copa, já ganharam 3 euros nesse século, então assim, é algo impressionante que eles vêm fazendo e era uma seleção que já tinha muito nome, mas não tinha tantas conquistas, e agora eles estão realmente se colocando como uma das principais seleções do planeta, sem dúvida nenhuma. Do outro lado da semifinal, a Argentina passou da Inglaterra, com uma virada épica, ganhando o jogo por 2-1. O gol dos ingleses foi marcado por Anthony Gordon e os argentinos Enzo Fernandes e Lautaro Martínez marcaram os outros tempos da partida. Eu vou classificar esse jogo como uma das maiores pipocadas da história das Copas do Mundo, porque o Tuchel pipocou. Podia ter recuado o time? Podia, mas recuar a partir dos 60 minutos, pra mim, não existe. Toledo, assim, uma vergonha, né? A gente tem que destacar aqui, a gente destacou outros times que acabaram passando um pouco de vergonha nessa Copa, que foi o caso do Brasil, né? A gente tem que sempre destacar o Brasil, a Alemanha também passou vergonha nessa Copa, e a Inglaterra na semifinal conseguiu passar vergonha ganhando o jogo, né, Toledo? Porque Exato. A Inglaterra estava fazendo, o primeiro tempo desse jogo foi uma coisa maravilhosa, de assistir um jogo muito pegado, a gente sabe de todos os fatores históricos que a gente tem entre a Argentina e a Inglaterra, e parecia que a Inglaterra ia sair vitoriosa, porque lá o Anthony Gordon, depois de um belíssimo contra-ataque, consegue abrir o marcador. Só que, como você disse, o Tuchel foi covarde, né, Toledo? A gente tem que destacar isso. Ele recuou o time inteiro, botou 9 jogadores dentro da área e ficou 40 minutos tomando pressão da Argentina. Uma seleção que nessa Copa do Mundo, em todos os jogos, já tinha mostrado, olha, a gente não vai morrer. A gente vai ficar aqui, mas a gente não morre. Mostrando que a sabe gente jogar sofre contra essas e não defesas, morre. A gente sofre e não morre. E a Inglaterra decidiu tomar a pior decisão possível, recuou o time inteiro. As decisões e as substituições do Tuchel foram patéticas. Ele chegou um momento que tinha 6 defensores, 4 zagueiros e 2 laterais. E tomar um gol de cabeça de um atacante de 1,74 m, que não é tão bom de cabeça como um dos principais jeitos dele jogar, é inacreditável. É inacreditável. Então a gente teve primeiro esse gol do Gordon, depois muita pressão da Argentina e ali a gente chegou com ter 88% de posse de bola da Argentina depois que a Inglaterra fez esse gol. Então foi assim, era algo que quem estava assistindo o jogo e conhece mais ou menos de futebol sabe, olha, isso daqui vai dar errado. Exato, tá. Porque água mole, pedra dura. Todo mundo sabe como é que funciona essa parte, então era pressão, e chegou uma hora que o gol saiu e foi de uma maneira muito natural. Exato, eu acho que também o Tuchel perdeu a chance de fazer história, porque ele fez uma convocação bem controversa, ele deixou grandes nomes de fora, como o Arnold do Real Madrid, o Cole Palmer, grande jogador do Chelsea também, e pode-se dizer que eles fizeram um pouquinho de falta, mas os jogadores que eles convocaram, que ele convocou na verdade, o Spence, por exemplo, estava fazendo uma partida excelente, só que ele jogou tudo isso fora no momento que ele recuou o time. E ele era para falar, ele era para ter ganhado o jogo praticamente sozinho, só com esses jogadores que todo mundo criticou, né? Exatamente, foi algo impressionante porque no momento em que a estratégia do Tuchel dá certo, ele abre o placar, a Inglaterra abre o placar, você pensa, nossa, o Tuchel realmente fez a convocação da Copa, é o técnico da Copa. É o melhor 11 que ele queria. Exatamente. E
jogou tudo para fora e no iniciozinho do trabalho dele na Inglaterra, ele fala sobre a última Eurocopa de 2024, que ele fala que faltou coragem para a Inglaterra e faltou acreditar mais no jogo, acreditar mais no próprio jogo. E ele repetiu o mesmo erro que ele próprio criticou. Então, assim, é uma situação muito complicada. A gente, é claro, fica estressado com o Brasil, a gente fica estressado vendo as outras seleções que a gente via que podia perder, que estavam perdendo oportunidades. Mas a Inglaterra, eu acho que fez o maior papelão dessa Copa, a maior pipocada. E de outro lado, a gente tem uma Argentina que, assim, é roteiro de cinema, Toledo. Eu não gosto da Argentina, eu sei que você não gosta da Argentina. A gente não gosta do time deles como seleção. Mas assim, o que eles estão fazendo nessa Copa do Mundo é impressionante. E o que o Messi joga, a gente não precisa nem comentar do Messi, porque o que ele faz é algo inacreditável. Te falar, é difícil de até achar palavras para falar dele. Pô, é impressionante. Eu tenho muita raiva da Argentina, mas ao mesmo tempo que eu tô vendo o Messi, eu fico lisonjeado, porque é impressionante. Não tem palavra para destacar o Messi. Assim. Exatamente, Toledo. Então a gente fica tudo na expectativa desse próximo jogo. Exatamente. E justamente a final está marcada para as 4 da tarde deste domingo e tem tudo para ser épica. De um lado, o possível grande nome da próxima geração, Lamine Yamal, pela Espanha. E do outro, o possível maior jogador da história, Lionel Messi, da Argentina. Hugo, eu vou torcer para a Espanha, não vou torcer para a Argentina, como eu já torci em diversos jogos dessa Copa e não deu certo. Toledo, a situação tá complicada, a gente tá com um secador fraco, a situação tá difícil, mas é claro, a torcida vai de novo para a Espanha. E eu, sinceramente, já torceria para a Espanha normalmente, porque a Espanha... É contra a Inglaterra também. Exatamente. E a Espanha só tem um título, Toledo, a gente tem que destacar aqui. Eu quero todo mundo bem longe do Brasil, e a gente tá vendo que a Argentina já pode virar tetra nessa Copa do Mundo, caso seja campeã, caso ganhe essa próxima partida. Então, a gente tem tudo para ter um ótimo jogo, tudo para ter um jogo épico. Mas, Toledo, eu tenho que admitir, eu tô com medo, porque é impossível dizer que a Argentina não tem roteiro de campeão, né? Exatamente. Todos os jogos ali mostrando que, como você mesmo falou, tá sofrendo, mas mostra que não vai morrer. E na final, provavelmente, não vai ser diferente. Já tem essa casca muito importante para esse jogo, mas meu palpite para esse jogo vai ser 3-1 Espanha. Toledo, eu sinceramente acho que vai ser 1-0 ou 2-0. E eu, sinceramente, não vou botar para qual dos dois times vai ganhar, não. Vou ficar em cima do muro, porque eu já cansei de ficar colocando o palpite errado. Porque a situação tá complicada, a Argentina tá um negócio impressionante e vai ser um confronto entre o melhor futebol e o melhor espírito esportivo, né? Que a gente não pode deixar de destacar. O espírito da seleção argentina é impressionante, é invejável principalmente. Como eu gostaria que a seleção brasileira se matasse realmente. 2% que ele já tem. Da maneira que eles se matam em campo, eles se esforçam, eles fazem tudo para sair vitoriosos. Então, assim, era uma Argentina que começou com expectativas não tão altas, justamente porque os jogadores estão mais velhos. Durante a Copa do Mundo não fez grandes atuações e justamente na semifinal eles fizeram o melhor jogo deles na Copa do Mundo. Então, vamos ver como é que vai ser justamente esse último jogo e como que vai se desenrolar. Mas eu ainda acho que a Espanha é favorita, principalmente pelo que eles fizeram contra a França, mas a gente não pode deixar essa Argentina de lado. A gente já está mais do que provado que isso é um erro. Exatamente. Mas expectativa da bola rolar, expectativa é boa. Afinal, para mim são as duas melhores seleções que mereciam estar nessa final mesmo. E eu acho que quem tem que agradecer, acho que é a gente, que vai ser um jogão. Exatamente. E a nossa final, né, que a gente, dos nossos palpites, vai acontecer no sábado, que é justamente a disputa do terceiro lugar, França e Inglaterra, no mesmo horário, às 4 horas da tarde. Mas aí, sinceramente, é um jogo menos interessante. Porém, vai ser bem legal a gente ver que dois times que vão querer dar uma resposta, pelo menos, para o torcedor. Porque a França é muito favorita e a Inglaterra também favorita nesse jogo contra a Argentina. Então vamos ver como é que vai se desenrolar essa partida. E meu palpite para esse jogo vai ser um 2-1 França. Eu também acho que vai ser 2-0 França, porque eu acho que a Inglaterra vai estar bem abatida por conta justamente desse jogo. Pelo jeito que perdeu, né? E olha só, gente, não é só de bom futebol que nós vamos falar nesta edição. Isso porque nesta quinta-feira temos a volta do Brasileirão, depois de mais de 50 dias parado. Na noite deste dia 16, o Vasco visita o Vitória lá na Bahia, buscando sair da zona de rebaixamento. E o Botafogo recebe o Santos no estádio Newton Santos, buscando mais estabilidade no campeonato. E no dia 17, na busca pela liderança, o Fluminense joga contra o Bragantino no Maracanã. Toledo,
como estão dizendo na internet, eu não quero voltar para a borracharia, porque assim, eu tô muito mal acostumado com esse futebol maravilhoso de Copa do Mundo, gostando ou não gostando das seleções, é um nível muito distante do que a gente tem aqui no Brasil, no nosso futebol brasileiro. E eu tô com medo, Toledo. E eu acho principalmente que o torcedor desses times tem que estar preparado para muita coisa acontecer, porque ninguém tem noção de como é que esses times vão jogar. Exatamente. Os clubes que jogaram algum tipo de amistoso, como foi o caso do Flamengo, ainda tem uma pequena noção do ritmo de jogo. Mas torcedor do Vasco, torcedor do Botafogo, não tem muito o que não esperar, tem a mínima ideia do que vai acontecer. E assim, é uma caixinha de surpresas. Exatamente. Esses times eu vou colocar que já são caixinhas de surpresa. Porque são times que já estavam muito instáveis. E assim, esperança de um futebol bem pior do que da Copa do Mundo. Eu acho que eu senti mais o baque justamente nesse jogo entre Argentina e Inglaterra. Ou seja, claro, o nível vai cair um pouquinho. Sem dúvida nenhuma. E a gente destaca aqui, no lado do Botafogo, a gente teve mudança no comando da SAF, tem muita coisa acontecendo, mas o time em si continua praticamente o mesmo. No lado do Vasco, o time também continua o mesmo, mas aí trocou técnico. Um dia aleatório de Copa do Mundo, do nada então, o Vasco vivia uma subtrama ali. Exatamente, o Renato Gaúcho foi demitido, agora entrou um técnico português que estava treinando na Arábia. Então assim, tudo pode acontecer nesses jogos, mas a expectativa é que pelo menos os nossos clubes cariocas consigam vencer. O Vasco principalmente, porque está na situação mais difícil que os outros. Mas aí a gente vai ficar na expectativa apenas para esses jogos. E é claro, na próxima edição a gente traz para vocês. Com certeza. E agora indo para o vôlei, o Brasil tem um grande desafio pela frente na Liga das Nações masculina de vôlei. A seleção iniciou a terceira e decisiva semana da fase preliminar em Chicago, nos Estados Unidos, com uma vitória importante contra a França. Dessa vez, a equipe comandada pelo Bernardinho vai encarar os donos da casa e vice-líderes da tabela nesta quinta-feira, às 10 horas da noite. E no lado feminino, como nós já trouxemos para vocês na última edição, o Brasil já sabe quem vai enfrentar na fase final da Liga. Terceira colocada, a seleção brasileira vai ter o Japão, que finalizou em sexto nas quartas de final. Os jogos estão marcados para acontecer no próximo dia 22, lá em Macau, na China. Toledo, a gente fica aqui na torcida, tanto pela seleção masculina que vai jogar nessa quinta-feira, quanto pela feminina que joga na semana que vem. Mas a gente, é claro, torce para que eles consigam vitórias para conseguir bem essa Liga das Nações. Exatamente, a expectativa está lá em cima. Exatamente, Toledo. E com essas informações, gente, nós encerramos mais uma edição do Correio Esportivo. Muito obrigado pela sua audiência. É isso, gente. A gente volta na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas principais notícias do mundo do esporte. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver a seguir. Petrópolis registra 3,6 graus e alcança a menor temperatura do ano. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Olha só, gente, o frio continua marcando presença na região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis, por exemplo, registrou a menor temperatura do ano e outras cidades da Serra também amanheceram com os termômetros em queda ontem, quarta-feira. O cenário reforça o inverno rigoroso que vem sendo registrado nos últimos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a estação meteorológica do Pico do Couto, no Rossio, registrou 3,6 graus na manhã de terça-feira. Esta foi a menor temperatura do ano em Petrópolis. Já na manhã desta quarta-feira, os termômetros marcaram 3,9 graus no mesmo local. O frio também foi sentido em outras cidades da região serrana. Em Teresópolis, a estação do Parque Nacional registrou 7,9 graus. Já em Nova Friburgo, na estação de Salinas, os termômetros marcaram 9,1 graus. Os dados reforçam a atuação de uma massa de ar frio sobre o estado do Rio de Janeiro. A previsão é de que o tempo permaneça estável nos próximos dias, com madrugadas geladas e tardes de sol. As áreas mais elevadas da Serra, como o Pico do Couto e o Pico da Caledônia, seguem disputando o posto de locais mais frios do estado do Rio de Janeiro. Aí, galera, dia 15 de julho, 5h56 da manhã, congelamento aqui, ó, no Pico do Caledônia. Esse brilho aí, ó. Vou te mostrar agora as folhas aqui congeladas. Aí. A recomendação é redobrar os cuidados com a saúde durante esse período. Manter o corpo aquecido, hidratar-se mesmo nos dias mais frios e dar atenção especial a crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, que são mais sensíveis às baixas temperaturas. E agora vamos saber qual é a previsão do tempo para o sextou aqui nas cidades da nossa região de cobertura com o Gabriel Toledo. Será que a tendência de frio intenso vai continuar? Vamos descobrir. E olha só, gente, o tempo no Sudeste nesta sexta-feira continua firme com predomínio de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas seguem em elevação durante a tarde, enquanto as manhãs ainda começam com nevoeiro ou névoa fraca em diversas cidades. Mas vamos agora para a nossa previsão de cidade por cidade. Em Nova Friburgo, a sexta-feira começa com sol e diminuição de nuvens ao longo da manhã. A tarde vai ser ensolarada e a noite de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus. E, mais uma vez, Nova Friburgo deve registrar a menor temperatura entre as cidades da região serrana.
Em Teresópolis, o dia também vai ser de sol com diminuição de nuvens pela manhã. A tarde segue ensolarada e a noite vai ser de céu limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo continua firme. A sexta-feira vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer e à noite o céu permanece limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 19 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, o tempo também segue estável com sol e névoa fraca nas primeiras horas do dia. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira vai ser de sol com névoa fraca ao amanhecer e ao longo do dia o tempo permanece firme. Os termômetros vão variar entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios o dia também vai ser de sol com névoa fraca ao amanhecer e o tempo segue aberto durante todo o dia. Os termômetros vão variar entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus, registrando a maior temperatura entre as cidades da nossa área de cobertura. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.